Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora, vamos dar continuidade ao nosso material de doenças relacionadas ao sistema cardiovascular. Na aula anterior que vocês viram, nós falamos um pouco sobre o coração, sobre as veias, sobre o sistema, cardiovascular. Agora nós vamos entrar nas patologias, Quais são as doenças, mais acometidas aí do coração. Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre angina pectoris, Aquela dor que a pessoa diz que tem uma dor muito forte, uma sensação de peso no peito. Ela sente uma queimação, principalmente quando ela faz exercício físico, E quando ela está em repouso, ela já sente uma melhora. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco essa patologia, angina. Então, o que é essa angina, Bom, resumidamente aqui, para vocês terem para dar uma clareada, a angina, pessoal, ela é aquela sensação de peso, de dor, um desconforto, queimação no peito. E ela ocorre, quando o miocárdio, lá o músculo do coração, lembra que eu falei mio? Tudo que é mio é relacionado a músculo, tá? Então, ela ocorre quando o miocárdio, ele não recebe oxigênio o suficiente, Então, esse coração fica aí sem receber oxigênio, por quê, No entanto, pessoal, a angina, ela não é uma doença, tá? Ela é um conjunto de sintomas que ocorre. E justamente, pelo baixo suprimento de sangue, na verdade, pelo estreitamento aí, das artérias que conduzem o sangue ao coração. E, consequentemente, a falta desse oxigênio no músculo cardíaco vai gerar, essa sensação de dor, de desconforto, de peso. Então, alguma coisa está acontecendo ali, porque esse pedaço, aquela parte ali do coração não está recebendo oxigenação, que é muito importante, Então, o que será que está acontecendo aí, Por que se deu esse estreitamento dessa artéria e esse coração, esse músculo cardíaco não está recebendo a oxigenação de sangue ali? Bom, muitas pessoas, elas relatam sentir a angina, que é essa dor no peito, sempre que o coração é obrigado a trabalhar mais forte, ou seja, lá durante ou depois, de atividades físicas, ou por passar por fortes emoções, baixas temperaturas, no frio aí, sofre muito, E de forma que com o tempo e a frequência que acontece a angina, ela passa até a ser previsível, Então, essa pessoa, ela chega que ela se acostuma, Ela sabe que se ela fazer uma atividade física, ou se vai esfriar, vai ficar frio, ela já vai falar, mas depois eu vou sentir dor. Se eu fazer determinada força, eu vou sentir dor. Então, ela vai ser previsível, ela já vai saber, que ela vai conviver com aquilo, mas na verdade não é para conviver. Quando a gente sente um paciente, uma pessoa que a gente conhece, sente, ou a gente mesmo, Se sentir qualquer indisposição, principalmente, dor no peito, tem que buscar ajuda médica, claro, Conversar com o enfermeiro, passar no posto de saúde, que é a entrada, O SUS, ali o atendimento básico, é a porta de entrada para a saúde, Então, não deixar para depois, tá com algum comprometimento, tá passando por algum desconforto, dor no peito, precisa sim buscar ajuda, pessoal? Vamos lá. Bom, ou seja, tudo isso aí que a gente falou agora, então o que é essa angina? A angina, ela é causada aí por esse estreitamento das artérias, que são responsáveis por conduzir o sangue até lá ao coração. Então, se ela se estreita, essa pessoa vai ter um comprometimento aí.
como é o sangue que carrega lá o oxigênio necessário, né, para todo o corpo, ao haver essa ruptura em seu transporte, o músculo cardíaco, ele acaba fazendo um esforço muito maior, mais do que o necessário, né? E acaba provocando aí a dor súbita na região do peito. Então, tem alguma coisa errada aí, precisa ser investigada. Bom, e por que causa, né, esse estreitamento na artéria? O que acontece? Vamos ver as principais causas, né, de estreitamento aí das artérias. Bom, uma delas, né, a aterosclerose das artérias, que é uma doença inflamatória crônica, né, caracterizada aí pela formação de ateromas dentro dos vasos sanguíneos, gordura, pessoal. Fica aquela artéria que querendo entupir, né? Já entupida, cheia de gordura. Ou é genético isso, ou é porque a pessoa tem uma alimentação aí totalmente desregrada, né? Come muita coisa que não é legal, muita gordura, muita carne, né? Que mais? Ou por compressão aí das artérias, por algo ou por algo próximo a elas, né? Fica comprimindo as artérias. Quais outras causas? Pode ser também por inflamações ou infecções aí das artérias, alguma coisa que precisa ser investigado. Pode ser também aí doença nas válvulas cardíacas. Então essas daí são as principais causas, né, do estreitamento ali das artérias, que dá o comprometimento ali do coração, né? Então precisa ser feito um exame, procurar um posto de saúde, procurar um médico, né, para estar fazendo exames para descobrir o que é esse desconforto. E uma das principais causas do estreitamento são essas. E a angina, ela tem mais de um tipo, tá? Pode ser aí a angina estável, né? Que ela surge devido a algum gatilho. Qual é esse gatilho? Quando a pessoa vai praticar um exercício físico puxado, né? E então ela vai sentir esse desconforto, essa dor, esse esmagamento no peito, aquela sensação horrível, né? E geralmente, né, a angina estável, ela surge, né, quando a pessoa faz algum exercício físico e depois melhora com o uso de medicamentos próprios e o descanso, né? Quando essa pessoa está em repouso, aí ela melhora. Esse é um tipo de angina. E o segundo tipo de angina, a instável, ela é mais perigosa. A instável, pessoal, ela surge repetidamente, né? Repentinamente, a pessoa não sabe que vai sentir aquela dor, diferente da estável, que a pessoa sabe que vai sentir depois de fazer um exercício físico. Essa não, a instável, ela surge do nada. A pessoa não sabe quando ela vai surgir. E a dor aparece sem uma causa óbvia. E o pior é que a dor ela é contínua, mesmo com repouso, ela não passa com repouso. E sendo causada por conta de depósitos aí de gordura nas artérias, ou até mesmo por coágulos sanguíneos, né, que vão ali estar bloqueando aquela artéria. Então, esse é um caso que a pessoa precisa, né, até para chegar nesse nível, né, a pessoa deixou passar muito tempo, né, ela ficou muito tempo com essa dor, com esse desconforto, e não foi buscar ajuda, né. Então, esse aí é o perigo, e pode sim levar a pessoa a ter um infarto fulminante e morrer aí repentinamente. Então, como eu disse anteriormente, sentiu algum desconforto no peito, precisa sim, tá, buscar ajuda médica. E os sintomas, né, os sintomas da angina. Esses sintomas da angina, eles costumam se manifestar de forma mais intensa, como foi dito, né? De forma mais intensa durante atividade física, estresse emocional, baixas temperaturas e melhoram em repouso. E essa pessoa vai sentir o quê?
desconforto e pressão no peito, fadiga, né? Aquele cansaço, né? Parece que correu uma maratona e não foi bem assim. A respiração dela é rápida, ela pode sentir náuseas, pode sentir um ataque cardíaco, né? Frequência respiratória aí acelerada. Então, esses são um dos sintomas da angina. E quais são os fatores de risco? O que são fatores de risco, pessoal? Bom, um fator de risco é uma doença já pré-existente. Por que desencadeou essa patologia, né? Essa doença pré-existente? Por que essa pessoa ela está apresentando esse fator de risco? Por inúmeras coisas, né? Aqui a gente pode ver que muitos fatores podem desencadear a angina, mas os fatores de riscos mais clássicos para a angina são aí colesterol e triglicérides, né, em níveis elevados, pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2, a genética da pessoa mesmo já é dela, né? Hipertensão arterial, a RAS, né? Hipertensão arterial sistêmica, a idade. A angina, ela geralmente acontece em pessoas a partir de meia idade. Ou porque a pessoa é obesa, ela é sedentária, o uso de cigarro, né, tabagista, ou pessoa por uso de bebidas alcoólicas. Então, o fator de risco que a pessoa vem fazendo durante a vida que mais para frente vai fazer com que ela tenha aí um problema na saúde, né? Ou por excesso de uma dieta que não seja balanceada, ela vai ficar obesa. Outro fator de risco, ela fuma, então esse cigarro vai trazer esse fator de risco para ela no decorrer da vida, né? Então ela pode ter inúmeras, milhares pode desencadear milhares de doenças aí, o cigarro, né? O cigarro é um do 01, aí para a pessoa ter múltiplos problemas, né, de saúde. Então, o fator de risco é tudo que a pessoa vem fazendo no decorrer da vida que vai aparecer depois, mais tarde, na saúde dela, tá? Então, esses são um dos fatores de riscos que a gente pode citar para angina. E esse diagnóstico, né? Como ele é feito? Quando ele chega lá na consulta, né? O que é feito para diagnosticar essa patologia aí da angina? Bom, o diagnóstico ele é feito com auxílio da própria história clínica, né, que o paciente mesmo vai fornecer, através ali da anamnese, e além do exame físico e exames subsidiários, dependendo do caso, né, pode ser feito também um eletrocardiograma, um eco, né, um ecocardiograma, vai fazer ali um ultrassom do coração para ver como está a anatomia dele, se está correta, o que está acontecendo, né? Pode fazer-se um Holter também, ficar ali 24 horas. Teste de esforço, né? Para deixar a pessoa cansada ali no teste ergométrico, teste de esforço também. Uma cintilografia, uma tomografia cardíaca e das coronárias para estar visualizando melhor as câmaras. Também uma ressonância cardíaca, uma coronariografia. Então, para fechar diagnóstico, tem vários testes aí, vários exames que podem ser feitos para chegar aí nesse denominador comum e fechar esse diagnóstico. Mas para isso é importante a pessoa procurar ajuda. Problemas relacionados ao coração não é brincadeira. Bom, gente, e o tratamento não medicamentoso? O que essa pessoa, o que essa pessoa pode estar fazendo não medicamentosamente para conseguir melhorar um pouco para tentar mudar um pouco esse quadro, né? O que ela tem que fazer também no decorrer da vida para que ela não chegue a ter um quadro assim de angina, né, de dor no coração, um quadro assim emergencial. Então,
esse tratamento, né, ele exige que o paciente invista, claro, fazer mudanças no estilo de vida. Então, a gente pode citar aqui como estilo de vida modificáveis. Então, são tratamentos modificáveis com estilo de vida, tá? Que é o que essa pessoa pode fazer por ela. Ela pode ter uma alimentação saudável, ela pode combater o sedentarismo, né? Fazer uma atividade física, não ficar parada. Ela tá acima do peso, tem que perder peso, né? Perder peso alivia muitas coisas, né? Dores em articulações, melhora tudo aí, né? Ela tem que evitar bebidas alcoólicas, consumo controlado do sódio, né? O sal. O sal é um problema na nossa vida. Quem gosta de consumir muito sal, comida muito salgada, o sal, ele simplesmente deixa a gente mais edemaciado, né? Ou inchado mesmo. Então, a pessoa retém muito líquido. Esse sal, a pessoa fica inchada, a pessoa vai reter líquido. E retendo líquido, aumenta a pressão, né? Então, esse é um dos inúmeros problemas que o sal causa no nosso organismo. Bom, a pessoa precisa parar de fumar, controlar o estresse, né? Que eu sei que não é fácil, principalmente o que a gente vem passando, né, ultimamente, mas a gente precisa aprender, né, a controlar o estresse, controlar a pressão arterial, se a pressão ela é alta, a pessoa precisa sim controlar, se alimentar melhor, evitar de novo, né, eu cito novamente, evitar muito sal, principalmente a pessoa que tem pressão arterial sistêmica alta, a pressão alta, né, a sistólica alta, ela não deve ingerir muito sal, claro. Porque ela já tem a pressão alta, ela vai ingerir sal, aquilo vai fazer com que ela retenha mais líquido, retendo mais líquido, a pressão sobe, né? Mais ainda. Então, precisa evitar o sal aí. Bom, caso ela tenha diabetes, ela tem que controlar o diabetes dela, ela tem que estar ali regradamente fazendo uso da sua medicação conforme a prescrição médica, sendo ela diabetes tipo 1 ou tipo 2, né? Então, ela tem que saber, ela tem que se conhecer para poder melhorar os níveis, né, da glicemia dela. Controlar o colesterol, se ela sabe que ela já tem um colesterol, principalmente o mau colesterol aí, que é o LDL, né, alto, é um problema sério para o coração, né? Então, ela tem que estar evitando aí esses alimentos ricos em gordura, né? Açúcares, enfim, tem que ter aí mesmo uma alimentação saudável. E o tratamento medicamentoso, né? Então, esse tratamento da angina, ele vai depender do tipo e do estágio que a pessoa se encontra. Geralmente, pessoal, ele é feito com medicações, né? E os mais utilizados para o controle aí da angina são os vasodilatadores. O que eles fazem, né? Os vasodilatadores são medicamentos, né? São substâncias que promovem ali a dilatação dos vasos, né? O aumento da circunferência ali do vaso sanguíneo, ou seja, vai aumentar ali o diâmetro do calibre do vaso, melhorando assim o fluxo do sangue, facilitando o transporte de oxigênio e nutrientes para os músculos. Lembrando também que esses pacientes, principalmente quando ele está lá internado, que a gente vai cuidar dele lá no hospital, lá na clínica médica, né? Esses vasodilatadores, esses nitratos, a pessoa precisa ser monitorada, porque ele faz. Então, esses medicamentos, eles têm aí várias reações adversas que nós vamos ver nos slides à frente, tá? Bom, também os beta-bloqueadores, que eles diminuem a frequência do batimento cardíaco, diminuindo também a pressão arterial. São inúmeros beta-bloqueadores. Esses medicamentos, né, esse mais outros, é uma vasta, né, tem bastante tipos,
E com certeza no nosso curso aí do auxiliar de enfermagem, a gente vai estar abordando melhor, muito melhor isso daí, na matéria de farmacologia, tá? Bom, que mais, né? Quais outros medicamentos também? Bom, é feito aí também, né, medicamentos, essas drogas antiplaquetárias, né, que elas são usadas para evitar a ativação e agregação das plaquetas, para prevenir ali trombose em pacientes de risco. Bom, sua principal representante é a aspirina, né? É o ácido acetil salicílico, que é a aspirina. Então, esse é um dos mais utilizados. E, né, nesse caso também da angina, drogas estatinas, que ela tem um efeito hipolipeminente, né? Hipolipeminente, desculpa, que trata ali o colesterol elevado, principalmente ali pela redução dos níveis de colesterol ruim, que é o LDL. As estatinas, né, essas medicações, ela tem esse papel preventivo com o objetivo de reduzir o risco cardiovascular. Então, essas drogas, as estatinas da vida aí, simvastatina e por aí vai, elas têm esse poder, né, de controlar, né, de diminuir, de prevenir aquela artéria, né, que tá com gordura, né, aquele LDL, o colesterol. Então, ela tem esse efeito, tá? Então, essas foram as drogas, né? Algumas delas, né? Bom, e os medicamentos mais usados aí, né? Os vasodilatadores, beta-bloqueadores. Vamos dar uma olhada aqui. Alguns, tá, pessoal? Lógico que tem uma infinidade de medicações, mas eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês verem. Amiodarona, o Ancoron, aspirina, atenolol, o Clexane, né, anticoagulantes aí, Enalapril, Zordil. Então, são várias medicações aí, tudo claro, conforme prescrição médica. E somos nós, da enfermagem, que vamos estar administrando essas medicações. Lembrando, mais uma vez, que quando a gente for fazer medicação no paciente, a gente precisa, né, saber um pouco dessas medicações. Então, a gente tem que saber as vias, né, de administração. A gente precisa conhecer ali quais são essas medicações que a gente está trabalhando, quais são as reações adversas dela, o que pode acontecer, para a gente poder estar ali prontos, né, para caso o paciente tenha ali uma reação adversa, a gente já sabe como desfazer, né, como tá ali tratando, né? Conhecendo, no nosso caso, conhecendo essas reações adversas para comunicar ali o enfermeiro o mais rápido possível, para evitar danos ao paciente. Bom, e os tratamentos médicos, né? Quando a pessoa já fez uso ali na verdade, ela já fez ali aquelas, as modificáveis, né? Que é o estilo de vida, ela já fez, ela não fuma, ela já evitou tudo que não era bom para melhorar, mas mesmo assim surgiu ali a angina e ela tomou medicações que nós acabamos de falar, mas mesmo assim ela precisa fazer um tratamento ali. O médico falou, não, você precisa fazer uma angioplastia, colocar um stent, o cateterismo. Então, pode ser que precise sim fazer, esse paciente vai ficar internado, tá? E vai ser realizado esse procedimento conforme o médico, conforme os exames, né? Ele vai saber indicar qual será o melhor tratamento. Então, pessoal, nesses casos mais graves de angina, podem ser feitas intervenções médicas, né? A fim de desobstruir essa artéria aí que está entupida. Ela não desentupiu com medicação, enfim. Então, vai ter que entrar na faca mesmo, como o pessoal fala, né? Bom, uma delas é a angioplastia, que é um procedimento no qual
um balão dilata, né, pelo próprio cateterismo, o vaso com obstrução, né? Tá sendo obstruído aqui, ó, vocês podem reparar, esse amarelinho aqui é, no caso, uma gordura, né, no sangue, ó, na artéria. Então, se obstruir tudo isso aqui, a pessoa tem problema, né? Então, o vaso, né, ele tá obstruído, aí é colocado aqui uma armação de metal, que é o stent, né? Isso aqui que tá entrando. Esse stent, ele deixa aberto esse vaso, ele consegue abrir esse vaso e tirar aqui esse coágulo, essa gordura, enfim. Então, esse é um procedimento chamado angioplastia, tá? Aqui eu tenho mais uma imagem, né, um pouco mais definida para vocês, que vocês vão ver. Deixa eu chegar mais perto, para ver se vocês conseguem olhar. Então, tá ali no 1. Vocês estão vendo aqui, ó, o vaso? O vaso tá quase obstruído. Aqui a pessoa já tá tendo dor, ela tá tendo cansaço fácil, porque não tá passando sangue aqui, estão vendo, ó? Tá tendo um problema para esse sangue passar e oxigenar o coração. Então, devagarzinho, né, essa placa de gordura, ela tá obstruindo aqui uma parte do coração e essa isquemia pode levar a vários problemas, né? Então, ó, um aqui, placa de colesterol obstruindo parcialmente a passagem do sangue. 2, aí é colocado lá o catéter, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o catéter que foi colocado na veia, ó, no vaso. Aliás, na veia não, no vaso, né, na artéria. O catéter aí com balão de stent fechado, né? Tá vendo aqui, ó? O stent fechado é introduzido até o ponto da obstrução. Então, colocou aqui o stent. Aí, quando chegou lá no local, o balão dilata-se e esmaga essa placa de colesterol contra a parede das artérias. Ele consegue tirar, ó, tá vendo? Tá assim, né, a gordura. Ele entra, esmaga, tira, né? Desobstrui. Então, o que acontece? O catéter, né, o balão são removidos, o catéter e o balão são removidos e o stent vai permanecer ali no local, impedindo que reobstrua, né, uma reobstrução. Então, isso daqui, ó, isso daqui é o stent, ó. Isso fica, é uma malha, né, ele vai ficar mais ou menos isso, ele fica aqui para que não volte essa gordura que vai ficar aqui, ó, ela não volte a se acumular. Então, é colocado isso daqui, esse stent, para que não volte a acontecer, né, aquela interrupção ali. E por onde que é introduzido aí esse catéter, né? Pode ser introduzido aqui, ó, pela veia femoral e sobre a direção do coração. Pega essa artéria aqui, ó, essa veia, pega essa veia femoral aqui perto da coxa e sobe, 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 vai até o local onde está obstruído, tá? É um procedimento assim, como todos, claro que tem aí pode ser ou não pode ser que dê algum problema, mas é muito difícil, né? Bem tranquilo. Então, acho que vocês entenderam um pouquinho sobre angioplastia com stent. Bom, outra alternativa aí, né, é a cirurgia também de revascularização do miocárdio, revascularizar aquela área do músculo cardíaco. Como que é feito? Pode ser feito enxertos, né? São vasos retirados ou desviados do próprio paciente, como a veia safena, né? E são usados aí para criar novos caminhos, para que o sangue chegue lá no músculo cardíaco de maneira adequada e assim desviando a obstrução que tá ali, tá? Essa é uma outra maneira de tá fazendo aí a desobstrução, bom? E vamos para o que nos interessa, né? Essa pessoa lá, como que ela tem que ser cuidada? Como nós temos que cuidar dessa pessoa? Bom, ela vai estar lá internada, ela vai estar cansada, ela tá com dor. Precisamos, claro, ser cordial, chegar lá no quarto, se apresentar, né? Sempre com calma, tranquilo. Oi, meu nome é Priscila, eu sou auxiliar de enfermagem, né?
e eu vou cuidar do senhor. Qualquer procedimento, antes de você fazer, você comunica, né? Comunica ao paciente, comunica ao familiar. É muito importante que a gente passe essa confiança para os nossos pacientes e para os familiares, antes de fazer qualquer procedimento. Nós estamos ali para cuidar deles, eles estão com dor, estão com medo, estão num lugar diferente, né? Não é a casa deles. Um hospital, assim, muitas vezes causa medo, né? Medo, pânico. Então, a gente tá ali para tranquilizá-los e para ajudar a restaurar a saúde dessa pessoa. Então, vamos lá. Alguns dos cuidados de enfermagem. Depois lá que o enfermeiro fez toda a parte de diagnósticos, enfermagem, já fez a SAI, né, a sistematização de assistência de enfermagem, nós vamos executá-la. Então, nós vamos checar os sinais vitais, né, geralmente aí a cada de 2 em 2 horas, dependendo de como vai estar escrito, né, de como vai estar prescrito. Nós vamos chegar, a gente vai ver a pressão arterial dessa pessoa, a gente vai contar a frequência cardíaca, a gente vai contar a frequência respiratória, vamos ver a temperatura, vamos perguntar se essa pessoa está sentindo dor, se ela está desconfortável. A gente vai observar o que ela tem, se ela está com um catéter agulhado, ela está com acesso venoso, né, periférico, acesso, ela vai estar com a veia, né, ela vai estar com uma medicação na veia, um catéter. É membro direito? É membro esquerdo? Aonde vai estar? Tudo isso a gente tem que prestar atenção. Quando a gente entra no quarto, presta muita atenção como que a gente vai encontrar esse paciente. Ele está dormindo? Ele está acordado? Ele está conversando? Ele está quietinho? Tudo a gente precisa prestar atenção nele, porque depois, na nossa anotação de enfermagem, nós temos que anotar exatamente tudo para que a gente depois saiba, né, como aquele paciente estava, porque nós vamos fazer o nosso relatório, a nossa anotação de enfermagem. Então, um exemplo aí, 7 horas da manhã, recebo o plantão com o paciente, isso depois que você já viu o paciente, daí você arruma um tempinho, vai lá e escreve, recebo o paciente no leito, acordado, comunicativo, deambulando. Você viu que ele levantou. Deambular é andar, tá, pessoal? Essa pessoa andou. Deambulando. Ela está... ela recebeu, aceitou dieta, quer dizer que ela comeu, né? Então, tudo que a gente observar nesse paciente, depois a gente precisa fazer a anotação, tá? Tudo. Acho que a gente vai ter uma aula disso, aí a gente passa melhor para vocês essa parte de anotação de enfermagem. Mas já vão pensando aí, já vão lembrando. Sempre que entrar num quarto de um paciente, observar tudo que ele tem, tudo que ele está sentindo, como ele está, a maneira com que ele está, as medicações que ele está recebendo, se ele está de sonda, se ele está de fralda, quantos ml já eliminou ali no balanço hídrico, né? De diurese, que é o xixi, tá? A urina, quanto eliminou, se ele evacuou, tudo é importante. Bom, vamos lá. Checar os sinais vitais, promover um ambiente confortável e silencioso para o paciente e família, administrar medicações sempre conforme prescrição médica, explicar os procedimentos que serão feitos, avaliar as características da dor no peito e sintomas associados, né? Perguntar como é essa dor, realizar o ECG, que é o eletrocardiograma, quando solicitado, monitorar aí a resposta do tratamento e comunicar qualquer intercorrência ali ao seu enfermeiro, oferecer uma assistência de maneira calma e eficiente a fim de reconfortar o paciente e família até que o desconforto não desapareça, né? Quando a pessoa está em crise, a gente não pode entrar em crise também, a gente tem que ficar calmo, levar ali para ele, para o paciente, para a família, o mais tranquilidade, né? Deixá-los calmos, tá? Ajudar o paciente a identificar os próprios fatores de risco, né? O senhor fuma, o senhor bebe, o senhor tem pressão alta, o senhor cuida, né? Perguntar o que ele tem e a gente mostrar o caminho para ele,
para ele melhorar isso daí, né? O que ele precisa tirar de maléfico da vida dele para que ele consiga melhorar. Explicar aí a importância de ter uma dieta balanceada e exercícios físicos com acompanhamento, claro, né? Ele não vai chegar a correr uma maratona aí sem acompanhamento médico, né? Então ele vai fazer o que ele pode conforme o médico aí, conforme a equipe multidisciplinar, né? Passar para ele o que ele pode e o que ele não pode. Bom, ajudar esse paciente com a sua higiene corporal, caso ele não consiga, né? Se atentar aí às reações adversas das medicações vasoativas, como náusea, hipotensão postural. Essa pessoa ela pode cair, tá, pessoal? Se ela ficar em pé rapidamente, né? Ela usa vasodilatador, vai dilatar o vaso, então vai mexer com ela vai ter aí uma hipotensão, vai cair a pressão. Tudo que é hipo, cai. Hiper, sobe. Hipotensão, pressão baixa. Hipertensão, hiperpressão alta, entendeu? Aí, no caso, hipotensão postural quer dizer que ela tá em pé, ela cai. Cefaleia é dor de cabeça, tá, gente? Cefaleia, dor de cabeça. Taquicardia, coração acelerado. E realizar aí a anotação de enfermagem e comunicar ao enfermeiro de plantão qualquer intercorrência. Qualquer coisa que a gente perceba de diferente, a gente precisa anotar, se respaldar sempre fazendo anotação de enfermagem e comunicar ao nosso enfermeiro, né? Bom, pessoal, falando aí, né? Que destaca-se, né? O profissional de enfermagem é bastante destacado, né? Na prevenção e na intervenção dessas doenças, né? Começando ali desde a educação em saúde, da angina, né? Que a gente precisa explicar para ele lá no posto de saúde, quem for trabalhar em posto aí. Não é só ver uma pressão, fazer um curativo, não. A gente tem que estar ali fazendo educação em saúde na comunidade, tá? Falar para eles o que é legal, o que não é legal, a fim de ensiná-los a cuidar de sua própria saúde. Também, né, no caso da angina, na qual vai oferecer aí um tratamento de uma abordagem multidisciplinar, né? Não é só enfermeiro, multidisciplinar. Quem vai cuidar dele? O enfermeiro, o médico, a equipe de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, né? Então, tem bastante gente por trás aí trabalhando para que esse paciente tenha aí a sua saúde restabelecida o quanto antes, tá? Então, todo mundo trabalhando para reduzir, eliminar os fatores, né? Que precipitem ou aumentem a experiência da dor desse paciente. Um exemplo aí, a gente já falou, medo, fadiga, falta de informação. Então, olha aí a importância, né, dos profissionais de enfermagem. Que importância nós temos, claro. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Outra aula nós falaremos, né, nós vamos abordar outras doenças relacionadas aí ao coração. Um ICC, né, uma insuficiência cardíaca congestiva. Vamos falar também um pouco aí sobre infartos, né, e outras doenças também, tá? Então, agradeço a atenção de todos. Mais uma vez eu falo, estou aqui para qualquer dúvida. E muito obrigada pela atenção de vocês. Até mais. Tchau, tchau.